Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vamos para mais um vídeo, queridos, e eu espero que vocês façam um bom aproveito desse conteúdo. Na Copa de 98, na França, aconteceu um fato inusitado e inesperado. Bem no final da Copa da FIFA, no jogo que decidiria quem seria o campeão. E disputava Brasil e França. Brasil, no entanto, vinha tendo durante todo o campeonato um bom desempenho, porque a equipe estava entrosada, unida, mas no último jogo aconteceu o inesperado. Ronaldo, o fenômeno, sofreu uma convulsão e ficou fora da partida. Isso foi o suficiente para a equipe perder a motivação, a confiança e o otimismo. E esse acontecimento desestabilizou a equipe e o resultado foi perder o primeiro lugar para a França. Neste vídeo, eu quero justamente falar sobre a importância de uma igreja motivada, uma igreja agrupada, usando, por exemplo, esse acontecimento de 98. E eu quero pegar por base também a igreja primitiva, que tinha tudo em comum e o que eles tinham não tinham para si mesmo. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47, está escrito o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e também nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar-se. Queridos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja primitiva crescia muito, como nós lemos, mas não era por acaso aquele crescimento, não era também por ser a igreja primitiva, mas sim porque era uma igreja motivada, era uma igreja que viviam agrupados. Agora, algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo é assim, algumas perguntas e junto às respostas. Por exemplo, a igreja era motivada e viviam agrupados. Agora, quem motivava a igreja? Quem motivava a igreja eram os apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, eram motivados por quem? Ou por quê? Os apóstolos, por sua vez, eram motivados pelos prodígios e pelos milagres que aconteciam. Agora, quem operava os milagres? Deus, através do Espírito Santo. Os milagres, no entanto, engrandeciam o nome de Deus, como? Em louvor e adoração. Com isso, a igreja crescia e prosperava. Vocês conseguem perceber este círculo de virtude? Deus, apóstolo, igreja, louvor e adoração a Deus novamente? Vamos olhar, irmãos, para nós podermos entender e aprender algumas características desta igreja primitiva e ver se conseguimos extrair alguma coisa para aplicar em nós nesses dias atuais. O primeiro ponto da igreja primitiva, a primeira característica que nos chama a atenção é: eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Isso quer dizer que, para a igreja, o que tinha valor era o que era ensinado pelos apóstolos. Eles não davam ouvido aos ensinamentos que não eram do apóstolo, não consideravam. Mas, infelizmente, hoje não funciona mais assim. Com o surgimento da internet, temos a oportunidade de buscar
doutrinas diversas, até acharmos uma que se adapte em nós. E quando menos esperamos, com essas doutrinas que nós buscamos em fontes diversas, vem algum tipo de bactéria que se aloja em nosso organismo espiritual e tira o quê? A nossa disposição. O segundo ponto é que eles perseveravam também na comunhão. E isso é um ponto muito importante. O que quer dizer comunhão? Comunhão, queridos, é mais do que estar junto. Comunhão é ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir e no modo de pensar e no modo de agir. Esse comportamento atraía os olhares dos de fora e, com isso, a igreja caía, então, na graça do povo e, por essa razão, crescia. Um outro fator da igreja primitiva, uma outra característica, era o quê? A oração. Eles perseveravam na oração. A oração, meus queridos, teria que ocupar o primeiro lugar em nossa lista de prioridade, assim como a leitura da palavra. Mas, infelizmente, hoje em dia é algo muito raro ver um cristão realmente apaixonado pela oração e pela palavra do Senhor. Outro fator era o partir do pão. Hoje, os cristãos, eles desdenham dos sacramentos do batismo e do sacramento da ceia do Senhor, infelizmente. Em nossa lista de prioridades, a ceia do Senhor ocupa, às vezes, o último lugar. E isso não é bom. Outra característica era o temor que a igreja nutria. Talvez você deve pensar, o que o exemplo da Copa, que foi citada no início desse vídeo, tem a ver com tudo isso que eu estou falando? Eu quero, ao menos vou tentar explicar de uma forma didática, para que todos nós chegamos a uma compreensão. Porque o tema dessa mensagem é o quão bom é uma igreja, e quão vitoriosa é uma igreja que vive unida, que vive agrupada, uma igreja que vive motivada. Então, talvez até você pense, mas o exemplo da Copa, o que tem a ver com tudo isso? Queridos, existe um círculo de virtude que é como um elo de corrente que estão ligados entre si. Este círculo de virtude começa em Deus, passa pela igreja, que é representada pelos pastores e líderes, e volta para Deus em louvor e adoração. É como uma engrenagem, vocês entendem? E os dentes dessa engrenagem são os preceitos, são os princípios, são as doutrinas que foram estabelecidos e que mantém este círculo de virtude funcionando, que mantém essa engrenagem funcionando. Agora, quando nós transgredimos os mandamentos do Senhor, os preceitos, os princípios, as doutrinas do Senhor, um dente da engrenagem se rompe e automaticamente a máquina para. A igreja não é constituída de uma pessoa apenas, é um grupo de pessoas que formam a igreja. E uma igreja motivada, agrupada, unida e perseverante, o inimigo ele não tem força. Mas se ele conseguir, de alguma maneira, quebrar apenas um único dente dessa engrenagem, romper um único elo dessa corrente de virtude, o círculo virtuoso se desfaz. Para isso não acontecer, precisamos todos os dias, em todos os momentos, nos motivar uns aos outros e procurar o máximo possível de nos mantermos agrupados, sempre usando a armadura de Deus para que possamos resistir aos dias maus e ficando atento às ciladas que o diabo arma para nos desmotivar, tirar a nossa confiança, tirar o nosso otimismo, tirar a nossa disposição, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis.
O apóstolo Paulo, ele nos orienta que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, a astúcia de Satanás. Em Coríntios capítulo 2, do versículo 10, ele fala justamente isso. Não ignoramos os ardis de Satanás. Eu agradeço de coração todos vocês. Esse vídeo ficou um pouco grande, mas é o último vídeo. E depois nós voltaremos gravando mais algumas mensagens e colocando aí para o elevo espiritual de toda a igreja. Deus abençoe a todos vocês, queridos, em nome de Jesus. E procurem assistir os vídeos na sequência, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.